Olá, para quem não me conhece, eu sou a Cidália e hoje vou contar-vos mais duas etapas do meu caminho a Santiago, mais especificamente o caminho interior. Eu vou falar-vos hoje da etapa de Vilar de Barrio a Xunqueira de Âmbia e depois de Xunqueira de Âmbia a Ourense. Pronto, são estas duas etapas que eu hoje vos vou contar. A primeira foram 16 km e a segunda 22 km. Antes de mais, gostaria só de vos dizer, falar aqui eu falei na questão da roupa no vídeo passado, mas só fazer aqui uma distinção, digamos assim. Eu no primeiro caminho, quando fui aqui de Lisboa a Santiago, fui no verão, e então eu lavei sempre a roupa à mão, com exceção de uma vez no albergue de Tomar, foi o único albergue que eu dormi, foi quando eu conheci a Susana e o José, que é o companheiro dela, e nós fizemos 3 etapas juntos, como eu já contei, e aquele albergue, dormimos no mesmo albergue que era em Tomar. Tinha máquina de lavar e secar, penso eu, mas nós até só lavámos porque era verão, então lavámos a roupa e estendemos e ela secou perfeitamente. Tirando isto, eu lavei sempre, mas sempre a minha roupa à mão, porque eu fiz o caminho sozinha. Primeiro, para mim não justificava estar a fazer uma máquina de roupa com 5 ou 6 peças, ainda que eu lavasse tudo. E por outro lado também, sendo verão, a roupa seca muito rápido e foi super tranquilo nesse capítulo. Agora, eu fui de inverno, então eu já imaginava que não poderia fazer as coisas da mesma maneira. O que eu fiz foi, eu levei 3 mudas de roupa, digamos assim. 3 t-shirts, 3 da parte de baixo também tinha 3, tinha os calções e 2 pares de calças, além das calças da chuva. Pronto, tinha tudo a triplicar. E o que eu tentei sempre fazer e que deu resultado foi de 3 em 3 dias lavava a roupa toda. Pronto, era o que eu fazia e foi assim que fiz. Mas lavava na máquina e secava. Pronto, e só houve um dia que foi na Xunqueira da Âmbia, que eu entretanto vou contar, que nós aí lavámos a roupa à mão porque chegámos cedo, estava um dia lindo, bastante sol, lavámos e a roupa secou no Stendhal. Tirando isso, houve 3 albergues distintos em que nós lavámos e secámos a roupa. Pronto, e eu nunca tive problemas com a roupa. Dito isto, então vou contar-vos a etapa, neste caso de Vilar de Barrio a Xunqueira de Âmbia. Eu no vídeo anterior referi que pronto, tínhamos chegado ao albergue de Vilar de Barrio e tinha aqui algumas coisas para dizer desta localidade, depois já não avancei mais para o vídeo não ficar mais longo, mas antes eu fiquei na altura em que nós chegámos ao albergue. E então, o que é que há aqui a dizer? Este albergue e esta vila, não sei se é penso que seja uma vila, não sei se é aldeia, pronto, isso eu não sei, é um sítio pequeno, de facto. E o que é que acontece? Verdade seja dita, nós chegámos lá num domingo, talvez tenha dificultado também um bocadinho as coisas. Mas a questão foi que este albergue, apesar de ter uma cozinha muito bonita, sim senhora, mas não tinha nada. Este albergue não tinha rigor nem um copo. Para fazer um chá não havia nada, nada, nada. E nós chegámos ali, percebemos que o albergue não tinha nada para cozinhar, portanto, mesmo que houvesse um mini mercado para comprar, também não valia de nada. Mas a verdade é que o tal mini mercado também estava fechado. Por ser domingo, penso eu, mas depois em Espanha tudo fecha ali entre as 4, 3, 4, 7, depende. Houve eu penso que foi em Xunqueira de Âmbia, que o mini mercado, chegámos lá, uma já estava fechada e depois só abre ao fim da tarde. Quer dizer, eles têm assim uns horários muito diferentes dos nossos. De qualquer forma, o que aconteceu foi que nós chegámos ali e não tínhamos absolutamente nada para comer e não havia nada aberto. Eu, pronto, dei só, antes de mais, dizer só que o albergue, efetivamente,
Da cozinha não tinha absolutamente nada, como disse, nem um copo. De resto, isto só para falar agora aqui especificamente do albergue, de resto tinha, pronto, tinha boas condições, é um bocadinho apertado, ali a parte dos dormitórios, e nós não tivemos problemas porque, mais uma vez, éramos as duas únicas pessoas no albergue, mas se aquilo estiver cheio, digamos que os beliches são um bocadinho uns em cima dos outros, mas enfim, pronto, foi aquilo que eu vi. De resto, achei bastante curioso, porque eu, como pronto, eu tenho partilhado convosco, eu sou muito friorenta, então quando chegava aos albergues, a primeira coisa que eu ia ver é se aquilo tinha aquecimento e tal, e eu cheguei ali e eu não vi ar-condicionado, não vi aquecimento central, eu não consegui ver nada que aquecesse o albergue. Mas a realidade é que ele não estava frio. E a senhora, na altura, quando entramos, disse: ficam naquele quarto, ficam especificamente naquele quarto, porque é inverno. Ela referiu qualquer coisa relativamente à temperatura, mas eu na altura não percebi bem. A verdade é que o dormitório estava quente, mas eu não consegui encontrar qualquer tipo de aquecimento. Eu, mesmo em conversa com a Susana, chegámos à conclusão que aquilo deve ter sido construído tipo aquelas casas ecológicas que o sol realmente aquecem bastante. De facto, estava ali um dia de sol, mas na verdade esteve sempre quente. Não percebi se realmente tinha ali algum aquecimento dissimulado ou simplesmente, de facto, tem ali a forma como o albergue está construído, e tem realmente muita janela e muito sol, e que realmente mantenha o albergue quente. Estava quente, mais uma vez também não tive frio ali, mas não vi aquecimento. Bem, mas o problema aqui, passando a parte do albergue, pronto, claro que tinha aquele problema de não ter nada na cozinha, mas como disse, também naquele caso nós não tínhamos onde comprar, ficávamos na mesma. E então, depois, quando perguntámos à senhora pronto, a que nos fez a recepção, onde é que poderíamos comer, e ela disse: há aqui uma senhora que aqui em frente há um restaurantezinho, a senhora abre às 7. Pronto, e nós, sim senhora, aquilo, nós teremos chegado aí por volta das 5, não sei muito bem, tomámos banho, fizemos pronto, aquilo que tínhamos que fazer, e entretanto já estávamos prontas, eram 7 horas e aquilo não abria. Depois fomos novamente ter com a senhora ali da recepção, ela disse, ligou para a senhora, e pronto, nós achámos aquilo assim um bocadinho, quer dizer, aquilo não é uma aldeia, eu penso que aquilo até seja uma vilazita, pronto, eu não sei qual é o critério para, mas também não é, de facto não é uma aldeia, aquilo ainda tem ali bastantes casas, e, se é uma aldeia grande. Ainda assim, pelos vistos, aquele era o único restaurante que funcionava. E pronto, como digo, chegou às 7, aquilo não abria, a senhora voltou a ligar e tal, pronto, isso só mais um bocadinho, e nós lá acabámos por, era quase em frente ao albergue. Mas eu confesso que quando entrei, fiquei assim um bocadinho mal impressionada, digamos, porque era uma casa antiga, não tem mal nenhum isso ser antigo, mas digamos que não estava propriamente muito limpo, e isso faz-me assim um bocadinho de confusão, mas nós não tínhamos outra hipótese, ou comíamos ali ou não comíamos, porque não havia mais nada. Depois descobrimos que havia outro café, que no dia a seguir até fomos lá, quando saímos, fomos tomar café nesse café, mas que depois até perguntámos ao rapaz: então, mas vocês ontem não abriram porque era domingo, porque já era uma coisa assim com um bocadinho mais de bom aspecto. Não abriram porque era domingo, e ele disse: não, nós fechamos sempre às 5. O horário é fechar às 5 e já não abre. Portanto, naquele sítio, Vilar de Barrio, pelo menos ao domingo, e pelos vistos nos outros dias é igual, é o único sítio que há para comer, é ali naquele restaurante. Pronto, a pessoa que nos atendeu é uma senhora de 80 e tal anos, muito querida, mas pronto, tem 80 e tal anos e, pelo que eu percebi, está ali sozinha, não tem ninguém que a ajude, e lá vai fazendo ali comida para os peregrinos que vão aparecendo, e para outras pessoas, eventualmente, não sei,
mas eu confesso que não fiquei assim muito bem impressionada, mas pronto, vamos lá, o que é que... Pronto. E a senhora então disse que nos podia fazer uma sopa, uma tortilha, tinha uns chouriços e tal. Pronto, e que venha. Ela primeiro até falou nos bifes, mas entretanto, com isto tudo de abrir às 7, abrir às 8, aquilo atrasou a abrir, e eu já intuía que ia demorar, e eu depois, eu tenho. Eu não sou esquisita, eu gosto de tudo, como tudo, mas à noite eu não consigo comer coisas muito pesadas, senão eu não consigo, não faço a digestão e depois não consigo adormecer. E então eu disse logo que não queria assim carne, coisas fritas e tal. E pronto, ela depois acabou por ter que fazer uma tortilha, também é frito, mas pronto, mas a ideia que tenho da tortilha não tem muita gordura. E uns chouriços feitos por ela e tal, pronto, lá vamos lá. E ela lá trouxe, mas pronto, é assim, a sopa veio para a mesa, a sopa não tem nada a ver com a nossa sopa, aquilo era algo que não me sabia a legumes, sabia-me uma especiaria, e depois tinha uma massa que parecia aletria. Atenção que eu sou uma pessoa que gosta de experimentar tudo e coisas diferentes, mas eu queria uma sopa e aquilo não era... a Susana, que o companheiro da Susana é galego, e a Susana diz que lá as sopas são mesmo assim, pronto, não é bem a mesma coisa que nós aqui fazemos. E para gravar, eu ponho a sopa e vou para ir comer a sopa, e a sopa tinha um bichito. Não percebi que bicho era, não era um bicho grande, mas pronto, eu já não estava muito bem impressionada. E depois vi o bicho na sopa e pronto, a Susana começou-se a rir e disse: opá, então é proteína e tal. E eu disse: é verdade, mas eu depois acabei por provar a sopa, mas também não era de facto aquilo que me apetecia, aquilo parecia massa com qualquer coisa, eu não percebi e não sabia alguns, sabia-me uma especiaria ali, qualquer coisa parecido com caril, não percebi, de facto o amarelo era muito... não era aquele amarelo normal da sopa, e pronto, pus a sopa de lado, eu acabei por comer um bocadinho da tortilha que depois veio, comi um bocadinho de pão com queijo, provei o chouriço, mas até o chouriço eu estava com um bocadinho de medo de comer porque estava também com muita gordura e tal. Pronto. A senhora era amorosa, depois esteve ali um bocadinho a conversar connosco. Claro que não lhe fomos dizer que tinha o bicho na sopa, ou, pronto, ela era, como digo, era amorosa, era velhinha e não, pronto, acho que ela faz aquilo que pode, da melhor maneira que consegue, pronto. E pronto, e ali estivemos e acabámos por comer assim. Se me perguntarem, é um ótimo sítio para comer, eu não recomendo. Mas também ali, não sei, acho que não há alternativa. Portanto, eu se voltar a fazer este caminho, muito provavelmente irei passar em vez de parar em Vilar de Barrio, oriento as etapas de outra forma, porque aqui neste caminho já há albergues em vários sítios, claro, municipais não há sempre, mas consegue-se com certeza alterar ali um bocadinho, porque realmente Vilar de Barrio não tem nada e o albergue também não tem nada, portanto, não, digamos que a experiência não foi da melhor. A Susana, por exemplo, diz que se fizer novamente este caminho, que volta lá, gostou muito da senhora, e de facto a senhora é amorosa, mas pronto, a parte da comida, ainda assim, no dia seguinte, depois já falarei novamente desta comida. Pronto, nós lá avançámos de Vilar de Barrio para Junqueira de Âmbia. Este caminho seriam à volta de 16 km, não é muito longo. Nós não sabíamos à partida, mas apanhamos uma reta enorme. Nós saímos dali, então fomos beber um café, ao tal café que era ali, também perto do outro, e foi quando perguntámos ao rapaz se estava aberto, e de facto também, seja domingo ou dia de semana, ele também fecha às 5. Portanto, é como disse, em Junqueira de Âmbia, ali naquele restaurantinho, em frente ao albergue, ou não é nada. Pronto, iniciámos o nosso caminho. Este caminho é muito bonito, eu gostei muito do caminho.
Mas, tal como está aqui na foto do GPS, aparece esta reta enorme, que devem ser à volta de 8, 9 km por aí. A etapa tem 16, 8 a 9 km é uma reta. E de facto corresponde, aquilo está certo, porque é sempre, nós não conseguimos ver o fim da reta, mas é um caminho bonito, é diferente. Até aqui ainda não tínhamos apanhado nada parecido, portanto, e é um caminho bom de se fazer, não é? Pronto, entretanto, passámos por também ali uma aldeia engraçada, depois o caminho é muito bonito, tem estas várias indicações, a desejar bom caminho, achei piada ali a vários. Está realmente para nos dar um certo ânimo. O dia estava muito bonito, estava sol, portanto foi um caminho muito prazeroso. Além de ser fácil, foi uma etapa muito fácil, por ser muito plana, mas além disso foi realmente muito bonita. Poucas subidas e descidas apanhámos. Aqui entramos já naquela parte, apareceram várias setas a dizer caminho Mozárabe. Eu de vez em quando ouvia falar no caminho Mozárabe, mas também não sabia exatamente onde era, mas no fundo, pelo aquilo que eu percebi, dentro do caminho interior, depois há ali uma parte que é o chamado caminho Mozárabe. Pois tem aqui várias coisas engraçadas, esta árvore que tem a seta a dizer abraça-me. Pronto, foi realmente um caminho muito divertido, muito solarengo, bonito. Pronto, depois, entretanto, é que apanhamos aqui um bocadinho de montanha, mas pronto, também muito bonito. E pronto, mas teve ali uma subida, uma descida, mas nada comparado com aquilo que tínhamos feito nos dias anteriores. Isto são colmeias, pronto, até foi a Susana que tirou a foto. E entretanto chegamos ao albergue de Chuncaradâmbia. Nós chegámos aqui, era 1 da tarde, porque lá está, eram 16 km à volta disso, só que foi um caminho tão sempre a direito, não apanhámos poças de água como apanhámos nós, pronto, se calhar não tenho referido muito isso, mas houve aqui etapas que apanhámos muita água e tínhamos que contornar, sair um bocado do caminho para conseguir passar. A chuva é uma dificuldade e quando chove e para e chove e põe o poncho e tira o poncho, às vezes é uma confusão. Pronto, acabamos por perder muito tempo nestas coisas, não é? Normal. Esta etapa não, foi uma etapa. Pronto, nós parámos uma vez para tomar um café, de contrário, foi sempre a andar. Então, era 1 da tarde, chegámos aqui ao albergue. Este albergue tinha, ao contrário da maior parte, tinha louça para fazer comida. Pronto, tinha boas condições, como se pode ver. Nós ficámos contentes, vimos que estava ali uma máquina de sumos, águas, cafés, imaginámos nós, mas depois acabámos por perceber que a máquina estava avariada. Nós, quando chegámos, o albergue estava vazio, tinha a porta aberta, estava mesmo aberta porque até cheirava um bocadinho a lexívia, deviam ter estado a limpar e deixaram a porta aberta para apanhar ar e secar e tal. Entretanto, nós chegámos ali, não vimos ninguém, mas nós vínhamos com bastante fome, porque nós não tínhamos parado para comer nada, tínhamos comido qualquer coisa no albergue, e pronto, bebíamos sempre pelo menos o café, comíamos qualquer coisita assim rápida, e avançámos, só parámos uma vez, tomámos um café, não tínhamos comido nada, então quando chegámos aqui à 1 da tarde estávamos mesmo cheias de fome, e então aí... se eu no dia anterior realmente não tinha gostado nada pronto, não era só gostar, era o facto de serem coisas fritas e com bastante gordura e tal. A verdade é que no final do jantar a senhora abriu um pão grande, eles têm aquelas tipo baguetes, mas mais largas e mais achatadas,
e abriu um pão grande e pôs lá dentro, porque nós comemos menos de metade, mesmo entre as duas tínhamos comido menos de metade da tortilha. Então ela pôs-nos a tortilha ali dentro, umas fatias de salame que nós também tínhamos lá na mesa e pronto, embrulhou-nos o pão ali em prata e nós trouxemos ali uma maçãs enorme com a tortilha e com o resto dos chouriços e aquilo. Na verdade, quando chegámos aqui ao albergue, soube muito bem, porque para já estava cheia de fome e depois também aquilo tinha um bocadinho de gordura, mas com o pão e tal, soube-me lindamente, foi o nosso almoço, dividimos o pão ao meio e comemos muito bem. Tivemos que beber água porque nós pensávamos que realmente ali a máquina tinha bebidas, mas não tinha, não estava variada ou estava desativada, pronto, estamos no inverno e não há muitos peregrinos, enfim. Mas pronto, comemos o pão, fizemos chá, porque nós levávamos sempre chá connosco, é uma coisa leve e bebíamos várias vezes. E pronto, acabou por ser um bom almoço, ou seja, aquilo que não me soube bem no dia anterior, naquele dia, depois no dia seguinte já me soube muito bem. Nós acabámos de comer e fomos, o que é que nós fomos fazer? Fomos até ao centro, porque o albergue fica assim na ponta da aldeia, ou vila, não sei. E até dizia lá que o mini mercado ficava a 700 metros. Mas pronto, naquele dia nós não estávamos assim tão cansadas, não foi uma etapa muito grande, ainda era cedo. E o que nós fizemos, pronto, então vamos lá até à vila, vamos lá até ao centro e bebemos um café e aproveitamos e vimos se no mini mercado se tem coisas para realmente podermos cozinhar, porque nós ainda havia aqui não tanto da minha parte, mas por parte da Susana, como ainda era muito cedo, ela ainda estava a pôr a hipótese, digamos assim, de fazermos até Ourense. Eram mais 22 quilómetros. Eu, por mim, ficava ali, até porque eu depois também lhe sugeri, Susana, não te esqueças que hoje temos que lavar a roupa. Aqui havia lá máquinas, mas estavam trancadas, na altura não sei se estavam a funcionar, se não, tínhamos visto também isso. Havia lá a lavandaria, mas a porta estava trancada. De qualquer forma, estava sol e eu sugeria à Susana, olha, lavávamos a roupa à mão, estendíamos, ainda é cedo, a roupa seca aqui que é uma maravilha. E depois, como ela também gosta sempre de ir à missa, disse, olha, assim também tens sempre de ir à missa e tal, tentei convencê-la desta forma, porque eu, para mim, preferia ficar ali, desde que houvesse, lá está, desde que houvesse forma de podermos jantar ou um restaurante ou um mini mercado para comprarmos comida. Se bem que eu, também já partilhei isto convosco, havendo essa possibilidade, eu prefiro cozinhar do que ir para restaurantes, porque nós no albergue acabamos por estar mais à vontade e acaba por ser, quando acabamos de comer, ou se quisermos ficar ali um bocadinho, ficamos, se não quisermos logo para a cama, eu prefiro, pronto, mas de qualquer forma, às vezes não é possível. E então, na verdade, e é isto que interessa, ali, em Chunqueira de Âmbia, havia um mini mercado que dava para comprar coisas para fazer jantar e também havia restaurante que até tinha um menu peregrino. Portanto, estávamos ali, podíamos ficar. Portanto, tendo em conta, ainda estávamos um bocadinho indecisas se ficávamos ou avançávamos para o Oriente, mas tendo em conta que ali havia as condições para cozinharmos, para comermos, pronto, se não houvesse, avançávamos, não havia outra, não íamos estar outro dia assim nesta expectativa de se conseguíamos comer, não, pronto. Antes disto, antes de virmos aqui ao centro, tenho que dizer que esqueci-me que nós, entretanto, chegaram mais 3 peregrinos. Finalmente, víamos peregrinos. Vou lembrar que nós estávamos em peregrinação há uma semana e só tínhamos encontrado 2 peregrinos no albergue de Lhasa, 2 franceses, e nunca mais voltámos a ver peregrinos. E aqui então encontramos 3 peregrinos, que eram uma moça alemã, era o André, que era italiano, e o Tony, espanhol.
E o que é que acontece? Pronto, estivemos ali a conversar um bocadinho e até foi o Tony que eles disseram que iam cozinhar, o André, que era italiano, ia fazer uma massa, se nós queríamos partilhar, pronto, comprava essas coisas e depois dividia-se o valor e tal, e claro que nós anuímos logo pronto. De qualquer forma, mesmo sabendo isto, porque eles disseram que iam comprar, nós perguntámos se queriam que nós fôssemos também, mas eles disseram, não, nós compramos e depois divide-se. Ok, mas na verdade eu e a Susana fomos na mesma ao mini mercado porque também queríamos comprar mais algumas coisas que já nos estavam a faltar. Pronto, e então é este o enquadramento. Nós depois fomos, então bebemos o café, fomos ao mini mercado comprar aquilo que tínhamos a comprar e depois, pronto, depois voltámos para o albergue e então lavámos a roupa, tomámos banho, fizemos essas coisas todas e pronto, e depois deu para ficarmos ali um bocadinho a descansar. A Susana depois veio novamente para vir à missa mas eu também quando vim aqui também fui à igreja, carimbámos a credencial, pronto, andei ali, dei também ali uma voltinha só que ela depois ficou e eu voltei para o albergue. E depois acabámos por ter um jantar bastante agradável com os outros 3 peregrinos, pronto, éramos nós as 2 portuguesas, um espanhol, um italiano e uma alemã. A conversa estava assim um bocadinho baralhada ali na mesa por causa das muitas línguas. Eu se souber que tenho que falar uma língua, eu esforço-me e lá me desenrasco. Agora, a alemã falava inglês, obviamente, não é? Mas ter que falar espanhol, italiano e inglês ao mesmo tempo, eu baralho-me toda e as conversas são sempre um bocado estranhas. Ainda assim, foi bastante divertido e eles eram simpáticos, pronto, mas a vida de peregrina mesmo assim é comer e depois ali um bocadinho e eles fizeram o jantar, eu e a Susana lavámos a louça, pronto, eles foram-se deitar, nós depois ainda bebemos um chazinho, então fomos as duas também deitar-nos. No dia seguinte, pronto, a etapa eram de 22 km, então agora irei contar de Xungaradâmbia a Ourense, era a etapa seguinte. Pronto, nós saímos, pronto, um cafezinho, nós sempre que os peregrinos, quem já fez isto, acho que mais ou menos sabe, nós andamos sempre a ver quando é que aparece um café, porque é sempre bom fazer uma pausa, porque o café estimula um bocadinho, dá-nos alguma energia e também uma forma de fazermos uma pequena pausa, pronto, e nós, eu e a Susana, sempre víamos um café, lá íamos nós. Aqui eu achei piada, pronto, tirei estas fotos porque gosto de ver estas frases que dão algum incentivo às pessoas. E depois lá prosseguimos o caminho. Este caminho também era muito bonito, mas neste dia começou por estar assim um bocadinho chuvoso, estava nublado, mas depois abriu e ficou bom o tempo. Nós íamos lá na nossa caminhada e, entretanto, ia também uma senhora assim a andar assim junto a nós e pronto, meteu-se connosco assim, vão para Santiago e tal, pronto. E pronto, e lá começámos a falar, ela percebeu que éramos portuguesas e pois eu também sou portuguesa, era madeirense. E pronto, acabámos por ir tomar um café com ela, tivemos ali também um bocadinho a conversar com ela, pronto, ela já não veio a Portugal há 28 anos, não sabe o que perde, mas pronto, mas era muito simpática. Pronto, depois andámos mais uns quilómetros e acabámos por parar num café para almoçar, digamos assim, porque nós tínhamos almoçar, isto é, nós no mini mercado que eu tinha dito que nós tínhamos ido no dia anterior, nós comprámos lá eles chamam aquilo
já numa tarte que tem carne por dentro, agora não me recordo o nome. E pronto, acabámos por. Isso acabou por ser o nosso almoço. Quando parámos aqui num cafezinho. Pronto, e depois lá andámos novamente. A maior parte das pessoas não se importa quando nós. Até porque, a verdade seja dita, a maior parte dos cafés, não é, a maior parte, é a esmagadora maioria dos cafés em Espanha, não tem nada para comer. Esta é a realidade. Entra-se e tem café ou bebidas, cerveja, mas não tem nada. A pessoa mesmo que queira comer também não tem. Pronto. Por isso eles também nunca se importam muito que se nós levarmos qualquer coisa, pedirmos a bebida e comermos ali. Pronto, mais à frente lá parámos noutro cafezinho. Pronto, eu tirei estas fotos porque achei piada. A Susana neste café bebeu um licor. Pronto, e também, diga-se de passagem, para as senhoras compreenderão melhor, não é? O café também é uma forma de descansamos um bocadinho, bebemos um café e vamos à casa de banho, pronto, que é esse também sempre o objetivo. Quando se entra num café, pronto, em princípio devemos sempre consumir qualquer coisa se queremos ir à casa de banho. E neste caso, já tínhamos bebido o café, não estávamos com vontade de beber café, mas a Susana disse, eu vou beber um licor porque ela estava assim um bocadinho mal da garganta e pediu lá à senhora um licor que pudesse de alguma forma ajudar ali e assim foi, pronto. Entretanto, avançámos. Aqui nesta zona já se começa a ver muitos sítios para peregrinos, para os peregrinos descansarem. E pronto, passámos por sítios muito bonitos, pronto, a área de descanso de peregrinos, passámos por mais do que um. Depois passámos por uma zona industrial, também há, nem todo o caminho é só floresta e aqui há realmente aqui uma zona industrial por onde se passa, mas não é relativamente, não são muito, não digamos que são ali uns 2 km talvez que passemos ali naquela zona. Depois voltamos a entrar numa zona já mais bonita novamente. Pronto, depois sempre as pausas para as fotos, não é? A Susana é a pessoa que eu conheço que mais adora tirar fotos. Ela surpreendeu-me porque eu pensava que eu tirava muitas fotos, mas ela tira muitas mais. Eu cheguei a ter um stress 2 com ela por causa das fotos. Eu nunca pensei na minha vida que isto pudesse acontecer, porque eu adoro fotos, mas ela, mesmo naqueles momentos que uma pessoa está, depois vos contarei mais à frente, porque num sítio em que nós estávamos sem bateria, o telemóvel dela terminou a bateria, eu já não tinha muita, estávamos a precisar do GPS e ela estava a usar o meu telemóvel para tirar fotos. E eu passei-me com o mesmo. Eu adoro fotos, mas pronto, ela adora mais que eu, então tira realmente muitas fotos. Também não se pode ser perfeito. Ela é bondosa, é simpática, é super divertida, é altruísta, tem tantas qualidades, tinha que ter algum defeito, não é? Pronto, e um deles é tirar fotografias a mais. Mas pronto, eu agora ainda assim usufruo um bocado daquilo que ela, da compulsividade dela pelas fotos, porque muitas das fotos que eu estou a partilhar também acabaram por ser ela a tirar. Bem, depois passámos aqui numa aldeia muito engraçada, que tinha estas coisinhas que eu achei, eram uns becos, tinham uns becos e nós, pronto, entrámos ali, estava lá umas senhoras e acabámos por tirar ali umas fotos à porta nós conversámos com a senhora dona desta casa e depois tirei ali uma foto à porta da casa dela, porque era muito, muito engraçado. Aquilo parecia o país da Alice, parecia Alice do País das Maravilhas, era assim mesmo uma coisa muito surreal, muito, muito giro. E pronto, e acabámos por chegar a Ourense, ao albergue de Ourense. O albergue de também é bom,
tem a estrutura em si, os beliches, tem espaço, tem as condições, tem sítio para as bicicletas, tem lavandaria, tem essas coisas todas. Problema, não tem um copo. Nós gostamos sempre de beber o chá e nem para o chá tínhamos um copo. Nós, por acaso, entretanto, tínhamos comprado uns copos daqueles que vem o cappuccino e depois guardámos os copos para isso, porque senão nem para beber um chá tínhamos. Se bem que depois a Susana, quando nós, entretanto, pronto, fomos comprar comida, eu aqui, né, no caso em concreto, fui também ao supermercado e comprei sopa, salada. Eu neste dia nem jantei com a Susana porque nós fomos as duas às compras, mas ela depois foi à missa porque chegámos, já era quase a hora da missa, e então nós fomos as duas às compras, mas eu depois fiquei a jantar e ela foi à missa. Eu para mim comprei uma sopa, micro-ondas tinha, é daquelas sopas que já vem num copo e nem sequer colher precisei, bebi a sopa e depois comi a salada, as saladas também traz um garfo, enfim. Comprei fruta, comi bem e aquilo que eu queria, que me apetecia, e de facto eu não precisei, mas não havia nada. A Susana depois foi comprar, entre outras coisas, comprou um copo, uma das coisas era um copo, era arroz, mas vinha parecia um copo assim largo, mas era de vidro. Então ela comprou aquilo especificamente para depois poder deixar no albergue. Porque eu ainda não vos falei disto, mas pronto, a Susana, todos os albergues por onde passava, ela tinha que deixar qualquer coisa. Pronto, aquilo está-lhe na massa do sangue. Ela nos albergues deixava uma sopa instantânea, ou um chás, ou chegou a comprar também, se comprasse arroz, que vem 2 embalagens, ela deixa uma. Ela tem sempre que deixar qualquer coisa. E pronto, e no caso, ela, além de ter deixado uma tacinha dessas de arroz, porque aquilo também eram 2 com arroz, depois também deixou a outra tacinha, pronto, foi como se ficassem ali 2 copos. E deixou outra coisa, que entretanto não me lembrei de contar, que nós neste caminho para Ourense, a dada altura, ela passamos por um sítio, mas eu ia um bocadinho mais à frente e estava ali a senhora e havia muitas couves e pronto, era um quintal, a senhora estava na frente da casa, tinha ali um quintal com uma horta. E ela meteu conversa com a senhora e tal, e a senhora acabou por lhe dar batatas, couves, uma cenoura, assim, umas coisas, porque ela depois disse que era para fazer um caldo galego. Problema. Quando chegámos ao albergue, este albergue de Ourense, não havia nada. Não tinha uma panela, se não tinha um copo, pronto, imaginam, não é? Está lá a cozinha e o micro-ondas, mas a cozinha não tem absolutamente nada, não tinha um garfo, não tinha nada. Então, ficou ela, pronto, estavam ali as couves, a ideia era comprar depois mais qualquer coisa e fazer ali uma comida com aquilo, que seria ótimo, mas de facto não havia mesmo condições. Então a Susana acabou por, nesse albergue, falou com o hospitaleiro e pediu também se podia lá deixar as batatas, para depois não ir carregada com as batatas novamente. Já bastou, ela da Vereia, como eu também vos contei, da Vereia até Pedras Salgadas, ela também andou com batatas e com as alheiras e com o doce e com aquilo tudo, pronto. Também fez uma etapa carregada com essas coisas. E agora fez esta aqui foi meia etapa, com a hortaliça, com as batatas, a cenoura, aquilo tudo. Bem, mas ela ali, pronto, a cenoura era uma cenourinha e era as couves, mas ela pediu o que era assim mais pesado, era as batatas, então ela perguntou ao rapaz se podia deixar ali, se ele depois podia dar aquilo a alguém, pronto. E assim foi. Ela, pronto, além do arroz e das tacinhas, nesse deixou também as batatas. Nós depois, pronto, como eu estava a dizer, ela foi à missa, eu jantei e depois ainda fui ali, a cidade era muito bonita e já não foi, quando fui, assim é que é, quando fomos às
às compras. Eu ainda terei 2 ou 3 fotografias à cidade. Eu depois, normalmente, depois de chegar ao albergue, a não ser que pronto, haja assim uma grande exceção ou algo que não possa deixar, ou que chegasse mais cedo, mas à hora que era, eu normalmente depois vou às compras, janto, tomo banho e deito-me, porque pronto, eu preciso descansar. E foi o que eu fiz, mas quando fui às compras ainda tirei aqui meia dúzia de fotos, e a Susana depois é que, quando também na missa, é que também tirou lá umas fotozinhas, que é as fotos que eu tenho aqui. E pronto, foram as 2 etapas que eu me propus a contar. Os albergues, como disse, este é bom, mas à semelhança do anterior, reparem, Xunqueira d'Âmbia e Ourense foram Vilar de Barrio, assim é que é, tanto em Vilar de Barrio como em Ourense, não, são 2 albergues que não têm nada. Mas Ourense não há problema porque já é um sítio com muita coisa. Ali há imenso, há supermercados, há restaurantes, pronto, não se pode cozinhar, não dá, mas dá para comprar comida. Vilar de Barrio é que, como disse, não há nada. Em Xucana d'Âmbia também há para cozinhar e há para comer. E Ourense não há para cozinhar, mas há vários sítios para comer. E pronto, eu espero que tenha dito alguma coisa que seja útil. Se tiverem alguma dúvida relativamente a estas 2 etapas, perguntem nos comentários que eu respondo. E espero que tenham gostado. E se gostaram, ponham um gosto no vídeo, por favor. E se ainda não subscreveram o meu canal, subscrevam. Pronto. E até ao próximo vídeo.